na base da rivalidade, da raça, da disposição. Então foi um jogo de muitas faltas, muitos erros de passe, não teve tanta criatividade. O Flamengo um pouquinho melhor, né, querendo com mais posse de bola no caso. O Vasco sentiu muito a ausência do Jean e principalmente do Douglas. Os dois suspensos. Sentiu muito, teve os problemas de contusões para ambas as equipes dentro do jogo, né? O Hever, ele no aquecimento já ficou de fora e o Rodolfo sentiu no jogo e entrou o Léo Duarte para substituir o Rodolfo, também sentiu. Teve que terminar com o Rômulo improvisado de zagueiro. E o Vasco perdeu o volante, né? O Bruno Paulista, que entrou para substituir também o Jean ali e estava fazendo um bom jogo, mas se machucou. Isso prejudicou o Vasco da Gama, né? Que na base da vontade tentou igualar o jogo, mas o Flamengo tem um time melhor. Que drible do Everton Ribeiro, hein? Aliás, ele deu chapéu. Fez um belíssimo jogo, principalmente no segundo tempo. O Everton, ele chamou a responsabilidade e tem um time tecnicamente melhor, o Flamengo. Então, eu acho que foi justa a vitória. O Flamengo criou mais chances, né? Buscou mais a vitória, mesmo jogando em São Januário. O Luiz Fabiano teve essa chance, tentou se movimentar, mas não teve uma grande participação no jogo. O Nenê também, que é os jogadores de destaque do Vasco, não conseguiram criar as oportunidades para o Vasco da Gama, né? Mas melhorou no segundo tempo o jogo. O jogo no segundo tempo foi melhor, né? Principalmente quando o Flamengo fez o gol. O Vasco teve que sair mais para o jogo, mas foi justa a vitória do Flamengo, na minha opinião. Reparem um número de finalizações certas, não tivemos grandes oportunidades de gol, né? Quer dizer, o Everton Ribeiro, num drible, ele desmonta o seu marcador e fica com todo o espaço aberto para cruzar na cabeça do Everton, no capricho. Foi o único gol, o gol isolado do jogo. Daqui a pouquinho uma confusão em São Januário. Simon, o Daronco apitou, ele foi bem? Foi bem, um jogo difícil, dá pra ver que o Vasco fez 23 faltas contra 15 do Flamengo e por isso recebeu 4 cartões amarelos contra o Guerreiro somente do Flamengo. Um jogo difícil, muito complicado, pressão apitar lá no São Januário, mas ele foi bem, ele não errou em lances capitais e é um lance mais polêmico do Everton Ribeiro. Por que pressão apitar em São Januário? É pressão, a torcida fica próximo, não é? Tem essa questão do estádio, da chegada do estádio, do bairro lá do acesso, né? O acesso, o vestiário é pequeno, para te ir pro vestiário da arbitragem, tu passa pelo túnel que dá acesso ao vestiário do Vasco da Gama. Então sempre tem uma que outra piadinha, um que outro segurança ali, dizendo pro árbitro abrir o olho, enfim, aquelas coisas, uma pressãozinha leve, que se o árbitro não for calejado, acaba caindo. Mas o Daronco já é um árbitro rodado, está fazendo um grande campeonato, apitou vários clássicos até agora nessa temporada e foi bem. Teve um lance mais polêmico do Everton Ribeiro, em que é uma bola chutada, ele bloqueia a bola, mas só que ele está fora da área, né? Então não passou, acabou passando despercebido, tanto é que ao sair de lá não teve problema nenhum. O Simon, eu acho que assim, só aquele lance que ele anula o gol do Vasco, do Luiz Fabiano. O Luiz Fabiano já tinha cartão amarelo, né? Então até isso ele teve sorte. Foi um carrinho que ele deu a falta, né? Anulou o gol e merecia ali o segundo cartão amarelo. E eu concordo contigo. Ele merecia o segundo cartão amarelo e seria expulso, mas até isso ele deu sorte. Se ele expulsa o Luiz Fabiano aí, poderia ter alguém invadido o campo, como já aconteceu no São Januário. Esse gol foi bem anulado. Foi bem anulado. O Daronco estava tranquilo, Simão. Em alguns momentos ele estava até assim, esperando, tranquilão, sossegado, apitando o jogo bem tranquilo. Ele é o melhor hoje, Simão? Ele está bem. A 12ª rodada é o quinto ou sexto clássico que ele apita. Então está numa fase brilhante. 2015 ele foi eleito o melhor árbitro do campeonato, 2016 foi o Rafael Claus e esse ano ele tem tudo para pegar esse título de novo. Gente, o Vasco fez só um. Olha lá o carrinho do Luiz Fabiano, ele já tinha amarelo e o pessoal está dizendo que o Luiz Fabiano merecia o segundo e, portanto, a expulsão nesse lance aí. Ficou barato para ele, né? Ficou barato. Ele deveria ter sido expulso, o segundo cartão amarelo, mas na leitura do jogo, no geral, ele acabou não expulsando e acabou se dando bem. O Pascoal é uma tônica da carreira do Luiz, né? Desde da Ponte, do São Paulo, enfim, especialmente nos times brasileiros. Na Europa ele passou despercebido nesse critério de expulsão, cartão amarelo. A gente se lembra muito da troca de soco no jogo entre
Sevilla e Real Madrid com o Diogo, lateral uruguaio, mas ele foi pouco expulso. A gente levava, né, muito mais a fama dele do Brasil para a Europa. Lá ele se comportou melhor. Ele voltava de suspensão nesse jogo e, pelo que eu estou entendendo, já merecia estar suspenso de novo na próxima rodada, não fosse a conivência do Daronco nesse lance. O Daronco ajudou, né? Nesse lance o Daronco ajudou, mas o Luiz Fabiano, ele até tem melhorado nesse aspecto de ficar nervoso, que ele perde muita paciência com os zagueiros, com o time adversário. Parece muito difícil ele ajudar na marcação. É uma exigência do futebol hoje em todas as equipes e ele chega sempre atrasado, não sei se por uma questão da idade ou do tamanho dele, ele não tem nenhum cacuete para tentar dividir esse tipo de... Essa era uma jogada completamente desnecessária, né? Porque o Léo Duarte, ele estava virado para o campo dele, com a bola dominada, iria recuar a bola para o companheiro que estava ali posicionado, e ele acabou dando aquele carrinho lá. E depois o Pikachu acabou fazendo o gol. Como disse o Simon, a jogada já estava parada, o árbitro já tinha parado a jogada, mesmo com a sequência do time do Vasco da Gama. Fico com a mesma impressão do Zinho e do Simon. Era lance para cartão amarelo, era lance para expulsão, segundo cartão amarelo e expulsão. Edmundo, companheiro, deixamos você por último, não à toa, porque queria que você interpretasse, falasse o que você sentiu no momento em que você viu toda a confusão sendo armada, né, depois do jogo. O Nenê até teve um pequeno desentendimento com o Everton no último lance do jogo. O Everton passou o pé em cima da bola. Eu não acredito que tenha nenhuma influência direta no comportamento do Nenê, irritadiço com a arquibancada. Foi muito desproporcional o que aconteceu na arquibancada de São Januário. O Vasco, dos 16 pontos no campeonato, 15 foram conquistados nesse estádio, numa comunhão notável, né, que a gente tem dito aqui repetidamente, entre torcida e time. São Januário cheio, sempre fazendo muita pressão, um ambiente hostil para os adversários, o Vasco conquistando pontos. Fica agora a expectativa que o Vasco seja severamente, duramente punido com perda de mando depois de tudo que aconteceu. E aí, companheiro? Bem, Vilani, assim, eu acompanhei o jogo todo atentamente. Acho que o Vasco tira leite de pedra, porque tecnicamente é muito abaixo, especificamente no jogo de ontem, né? Muito abaixo do Flamengo, do nível técnico. Fez um jogo de igual para igual, dentro das suas limitações, né? O Flamengo não deu nenhuma grande oportunidade do Vasco de abrir o placar, sair na frente, se utilizar do fator campo. Aí acaba o jogo, a torcida realmente está revoltada, chateada. O ponto onde a briga começa é muito fácil de se identificar, e todo mundo sabe quem é que ocupa aquele espaço ali da arquibancada. E é lamentável, porque o Vasco só conseguiu essas 5 vitórias graças à presença do torcedor no estádio de São Januário. E se perder isso, vai perder o seu melhor jogador, que é jogar em casa e aproveitar o fator campo. É lamentável, mas isso acontece toda hora. Não que eu ache normal, claro, mas eu acho que não é a primeira vez. E não é a primeira vez, é muito fácil de identificar os responsáveis. A maioria deles estavam com a cara limpa em cima do alambrado ali. A revolta, enfim, qualquer coisa que seja falado não é motivo para esse tipo de atitude. Então, cara, assim, não tem nada para dizer. Eu vou falar do Vasco tecnicamente. Tecnicamente, eu acho que o Vasco fez uma partida de igual para igual e que depois os vândalos travestidos, né, disfarçados de torcedores, acabaram por prejudicar ainda mais o espetáculo que na minha opinião não deveria ter sido jogado aí, apesar de ser muito bom para o Vasco jogar aí. O tamanho do Vasco, o tamanho do Flamengo merece um palco maior, um palco para 60, 80 mil pessoas, no caso do Maracanã. Aliás, gente, pelo Campeonato Brasileiro, esse foi o primeiro jogo entre as equipes em 12 anos. Desde 2005, o Vasco e Flamengo não se enfrentavam pelo Campeonato Brasileiro. É importante frisar, né, que é pelo Brasileiro, porque no estadual estiveram em campo Vasco e Flamengo jogando em São Januário.
por vários motivos, né? Interdição do Maracanã, jogo em Brasília, ou mesmo o Maracanã à disposição, o jogo saía de São Januário e ia para o Maracanã. Essa é uma outra questão. Pessoal, nossos comentaristas fiquem à vontade para opinar se o jogo... o fato é que a polícia permitiu... Aliás, queria fazer uma crítica à polícia, não justificando o comportamento da torcida do Vasco. Ouvido um comandante da Polícia Militar do Rio de Janeiro que, ao ser questionado como os rojões, as bombas, entram dentro do estádio para serem atirados no gramado, ele disse que a revista não é suficiente para vetar esses artefatos dentro do estádio, nas arquibancadas, porque os torcedores escondem entre os dedos do pé, dentro do tênis, isso tomaria um tempo muito grande. Então fica a ironia, né? Você não entra no estádio com guarda-chuva para se proteger, por exemplo, de uma chuva, mas com uma bomba dentro do tênis é possível, como vimos ser possível neste sábado. E os jogadores do Flamengo tentam sair quase 20 minutos depois da partida encerrada e ainda sob pedras e artefatos de explosivos atirados por parte dos torcedores do Vasco da Gama. Isso tudo é absurdamente lamentável. Absurdamente lamentável. Não é a primeira vez que isso acontece em São Januário. Só nesse Campeonato Brasileiro já é a terceira vez que isso acontece em São Januário. E isso não pode se repetir. Não dá para seguir assim. Como não dá para seguir também em Porto Alegre do mesmo jeito que acontece. Não dá para seguir, porque todo jogo os caras arrebentam com o estádio. Todo jogo em São Januário acontece isso. Gente, chega uma hora que você tem que parar. Não dá mais para seguir dessa forma. Não tem como seguir. Se você tem um cidadão machucado, como um cidadão saiu numa maca depois da partida, saiu de maca de dentro do estádio, um é baleado fora do estádio, já não vale mais a pena ter jogo de futebol. Se jogo de futebol é lazer, é diversão, por que essas pessoas estão se matando? Por que essas pessoas estão dessa forma? Porque isso está acontecendo. Cabe à Polícia Militar, cabe à Polícia Civil investigar para ver o que está acontecendo. Não é possível seguir dessa maneira. O Ministério Público está entrando aí com um pedido para que o estádio seja interditado, não só por conta das brigas, mas por outros casos que, segundo o Ministério Público, o Vasco da Gama não atendeu os pedidos. O STJD, que é o Tribunal Desportivo, diz que vai punir o Vasco da Gama. Pode até perder 9 partidas jogando em casa. Olha o tamanho do prejuízo que o Vasco pode correr. São 15 pontos conquistados em casa que o Vasco da Gama tem, pela falta de comportamento do seu torcedor. Por esses brigões, e não são todos, são alguns que são brigões. Eles conseguem ali até pegar o escudo da polícia para um agredir o outro. Olha lá o que está acontecendo. Eles estão se matando com o escudo da Polícia Militar. Simão, eu queria pedir, emprestar sua experiência como árbitro para dar uma olhada no que foi relatado pelo Daronco e o que você imagina, ainda que não seja um jurista, como árbitro de futebol que foi. Dá para a gente mostrar a súmula do Daronco, para o Simão analisar se ele imagina, né, que vem a punição importante para o Vasco da Gama, como se imagina logo que julgado. Informo que aos 37 minutos do primeiro tempo, quando o jogo estava paralisado, a torcida do Flamengo arremessou uma lata em direção ao campo de jogo. Ninguém foi atingido. Esse é o primeiro relato da torcida do Flamengo, de objeto atirado no gramado. Relato que após o término da partida, a torcida do Vasco jogou uma bomba dentro de campo de jogo. Com a intervenção da Polícia Militar, iniciou um conflito dos torcedores do Vasco com a polícia, em que estes torcedores lançaram bombas contra a Polícia Militar na arquibancada e para dentro do campo de jogo. Após isso, foram arremessados pela torcida do Vasco copos, latas, bombas para dentro do campo de jogo, em direção dos policiais e na direção da imprensa que fazia transmissões da partida. Com este conflito na arquibancada e a ameaça de invasão de campo, a equipe de arbitragem também, a equipe do Flamengo, não puderam sair do campo de jogo. Tivemos que permanecer no centro do gramado, junto à imprensa, policiais, equipe, membros da comissão técnica do Flamengo. Em diversas oportunidades foram jogadas bombas pela torcida do Vasco para dentro do campo de jogo. Na primeira oportunidade em que houve segurança para deixarmos o gramado, fomos escoltados pela polícia e na nossa saída arremessaram em nossa direção latas, copos, chinelos, tênis. Depois de estarmos nos vestiários, não presenciamos mais outros fatos que ocorreram após nossa saída de campo de jogo. Quer dizer, a tônica, assim, o que dá pra gente enfatizar, tivéssemos aqui uma caneta grifar,
é a palavra ou a frase, né? Bombas no campo de jogo. É o que mais me chama a atenção repetidamente, Simon. É isso aí. Então foi fidedigno esse relato do árbitro, do Daronco. O que tem que acontecer agora? Com esse relato, com a súmula do jogo, com as imagens, não é? Que estão aí no país todo, mundo afora, aquelas imagens que nós acabamos de ver aí, o tribunal julgar e dar uma punição exemplar ao Clube de Regatas Vasco da Gama. Não tem outra saída, conforme o Pascoal falou, onde uma pessoa morreu, a outra está ferida, um vandalismo total, não é a primeira vez, é a terceira vez que acontece nessa competição. Então não tem, ou o tribunal dá uma punição séria, não é, e pune realmente o Vasco da Gama, ou irá continuar novos acontecimentos, se tiver jogo no São Januário, irão se repetir. Ainda mais o Vasco, que ganhou 15 pontos dentro do São Januário, começar a jogar fora e estiver lutando para não cair, e tiver jogo no Vasco da Gama daqui mais algum tempo, provavelmente nós vamos rever essas cenas de novo. São muitas possibilidades, a gente tem que aguardar o julgamento, cabe recurso, enfim, essa história toda do Tribunal de Justiça Desportiva aqui no Brasil que a gente conhece. Mas fala-se em punição de até 9 jogos. O Vasco já fez 6 partidas em São Januário, 7. Iremos para o Vasco teria mais 2 jogos apenas como mandante no Campeonato Brasileiro, se a gente levar em conta a possibilidade de 9 jogos de suspensão. Acabaria o campeonato em São Januário como mandante para o Vasco. É absurdamente lamentável, né? E a gente vê esse tipo de mobilização dos torcedores. Primeiro, perder o jogo para o Flamengo. O Vasco perdeu 2 jogos em casa, perfeito? Um para o Corinthians, que é o líder da competição. Perdeu 1-0 para o Flamengo, vice-líder do campeonato. Dentro de um panorama em que o Vasco da Gama, naquele último lance do Fabiano, poderia ter empatado o jogo, não fosse a defesa do goleiro da equipe do Flamengo. Ponto. Um jogo que, dentro das características de cada equipe e das possibilidades de cada um, o Flamengo foi melhor, o Flamengo jogou melhor, tem melhor time que o Vasco da Gama, é um reconhecimento. Agora, esse tipo de ação chama a atenção porque a todo momento isso acontece. A todo momento isso acaba acontecendo em São Januário. Já teve aquele problema dos seguranças contra os torcedores. Já teve aquele outro problema da polícia militar contra os torcedores. Agora de novo a polícia militar contra os torcedores. Em alguns momentos são torcedores contra torcedores. Torcedores do Vasco da Gama brigando com torcedores do Vasco da Gama. E aí, isso vai parar quando? Isso vai ter sequência? Quais são os reflexos disso no ambiente do Vasco da Gama? Quais são as questões que estão envolvidas nisso? Isso precisa ser esclarecido. Não pode continuar dessa forma. Perder jogo em São Januário significa que vai acontecer esse tipo de coisa? Perder jogo em São Januário para o Vasco da Gama significa dizer revolta da torcida contra o próprio clube, revolta da torcida contra o próprio torcedor? Até quando? Tecnicamente, qual a perda do Vasco sem São Januáriozinho? Você já esteve nos 2 lados, né? Sim. E qual a importância técnica do estádio, de jogar dentro de casa? Qual a diferença, por exemplo, de pegar o Flamengo no Maracanã? Agora, talvez nem no Maracanã, eu digo, pudesse jogar no Maracanã. Tem muita gente que defende, como vários comentaristas de rádio e televisão no final de semana, que um jogo dessa envergadura não pode acontecer em São Januário. Eu queria entender, no aspecto técnico, o que é que muda. Eu acho que, assim, pela grandeza dos 2 clubes, o Edmundo falou muito bem, é um jogo de 50 mil para cima, né? São 2 gigantes do futebol brasileiro. E é um clássico de muita rivalidade, principalmente aqui no Rio de Janeiro. Então, por segurança, é melhor você ir para um estádio que está mais moderno, vamos dizer assim. Eu trabalhei 1 ano e meio no Vasco da Gama, indo todo dia para São Januário. É muito bom, cara, gostoso o ambiente ali para trabalhar. É lamentável o que eu assisti, porque o Vasco não merece. Eu discordo, gente, só discordo dos demais aqui, se vocês me permitem, que o Vasco tem que ser punido. A instituição Clube de Regatas Vasco da Gama não tem nada a ver, cara. Vocês têm que identificar quem são os vândalos e punir as pessoas. Essa é só a minha opinião. Não, eu entendo. Se o estatuto, se o regulamento, se isso traz perda de mando de campo, ok, não vou contra
o regulamento pelo quanto está escrito. Mas eu vou contra o que as pessoas tentam enfatizar. O Vasco tem que ser punido, o Vasco não tem que ser punido, na minha opinião. A instituição Clube de Regatas Vasco da Gama é muito maior que eu, Roberto, Romário, Eurico e quem quer que seja que esteja à frente dessa instituição, e principalmente desses vândalos, que eu acho que as câmeras da Fox, elas têm que ser usadas para ele, cara parar a imagem lá, identificar essas pessoas e punir as pessoas que fizeram esse tipo de vandalismo dentro do estádio. Essa é só a minha humilde opinião. O que eu ia completar é o seguinte, era nesse raciocínio. O Vasco da Gama não merece esses torcedores que fizeram isso, né? Porque São Januário é um estádio bonito, charmoso, agora não é para um clássico dessa... patrimônio histórico da cidade, do Brasil. Mas não é para um jogo desse porte, um clássico, Vasco Fluminense, ou Vasco Botafogo, Vasco Flamengo, é difícil para o acesso, para o número de torcedores que querem participar de um jogo como esse. E aí acontece o que o Edmundo falou, para você identificar, porque foram 18 mil pagantes, mais ou menos, fica muito difícil identificar todos. Às vezes é um cara só que joga, o próprio torcedor já está segurando hoje em dia, entendeu, Edmundo? Eles mesmos já identificam ali, os próprios torcedores, que sabem que vai prejudicar o clube dele. Então os torcedores mesmo já estão agindo. Mas como foi final do jogo, ficou uma briga horrível de polícia com torcida, e aí jogadores, arbitragem querendo sair, bomba dentro do campo, ficou perigoso. E explodia bomba também na arquibancada. Foi lamentável. O Vasco da Gama não merece isso, né? Eu tenho maior honra e orgulho de ter trabalhado lá esse período que eu falei aqui e convivi ali com vários torcedores do bem. Agora, o Edmundo falou, né, que o ponto da arquibancada ali é a torcida organizada. O verdadeiro torcedor do Vasco da Gama não concorda com o que aconteceu ali. Eu tenho certeza, e eu posso falar porque eu trabalhei há pouco tempo lá. Agora, a torcida organizada, esse torcedor que vai, como lá no Cruzeiro, foi fazer manifestação durante a semana, como foi lá no Ninho do Flamengo também, fazer manifestação, atrapalhar o ambiente de trabalho, para mim isso não é torcida. Torcida é uma torcida profissional. Os caras recebem para isso, né? São os torcedores que nem tem trabalho deles, cara. Os caras recebem para ser torcedor. Porque o verdadeiro torcedor do Vasco, eu vi mulheres, jovens, crianças, o semblante de medo, de pavor, tentando se esconder, tentando ficar fugindo pelas cabines de transmissão. Por causa de torcida organizada. E nas cabines de transmissão também, alguns torcedores, alguns vândalos invadiram, tentaram roubar uma câmera de televisão de uma outra empresa e promoveram atos de vandalismo também. Inclusive se engalfinhando com alguns profissionais de imprensa dentro das tribunas de imprensa. Só para citar, o Edmundo falou... A gente precisa chamar o intervalo para falar daqui a pouco. O que acontece com o Grêmio, hein? O Avaí vai lá, bate no Grêmio, o pior ataque do campeonato dentro da arena do Grêmio com um time titular. O Grêmio já soma 3 derrotas seguidas daqui a pouquinho depois do intervalo. Para concluir, só para concluir, o Edmundo falou que a instituição não pode ser punida. Eu também acho que o Vasco da Gama é muito maior do que todos esses arruaceiros que estão lá agora fazendo esse tipo de arruaça no Vasco da Gama e de pessoas que até concordam com isso. Agora, só que na legislação, o clube mandante é o Vasco da Gama. E cabe ao Vasco da Gama dar toda a assistência para que isso não aconteça. Então, punido será o Vasco da Gama. Temos mais uma enquete rodando aí no Twitter para vocês responderem pela hashtag Fox Sports. Quem vence na quinta? Flamengo e Grêmio. Segundo e terceiro colocados, respectivamente, se enfrentam neste meio de semana. É o confronto direto, talvez mais esperado, mais aguardado da rodada que vem por